acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, todos já estão bêbados, embriagados, serve o vinho de menor qualidade. Porque depois de estar embriagado, né, pai? Não tem choro. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Pai, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra, Senhor, em que nós vamos compartilhar nesta noite. Obrigado pela tua presença, não só neste lugar, neste culto, no momento em que nós te adoramos, mas obrigado pela tua presença na nossa vida. Nós entendemos que a tua presença não está relacionada somente ao culto, ao momento que nós estamos reunidos. O Senhor está conosco em todo o tempo. Mas agora, no momento que nos reunimos como igreja, já te adoramos, cantamos louvores, exaltamos o Senhor, e agora nós queremos ouvir a tua palavra. Para isso, Senhor, ó Deus, nós queremos que o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor agora, Pai. Ó Deus, queremos que toda distração, queremos que toda preocupação, toda ansiedade, queremos que tudo aquilo, Senhor, que tente roubar o nosso pensamento, roubar a nossa atenção, Pai, seja repreendido nessa noite e que acima de tudo haja em nós a intencionalidade, Pai, de rejeitar toda e qualquer distração, de ligarmos o nosso pensamento ao Senhor para recebermos a Tua palavra não só na mente, recebermos a Tua palavra no nosso coração, para que a palavra, quando semeada no nosso coração, possa produzir uma grande colheita para a nossa vida. Nós te celebramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só, é nesse cenário simples do cotidiano, que Jesus escolhe, claro, obedecendo uma agenda do Pai, uma agenda de Deus, Jesus escolhe para realizar o primeiro milagre. É interessante que um dia o próprio Jesus é questionado pelos seus irmãos. Eles demoraram muito para crer em Jesus, para crer que Jesus era quem dizia que ele era, o Salvador, o Messias, o Redentor, que ele tinha vindo da parte de Deus. Então um dia um dos seus irmãos disse: se você é realmente quem disse que você é, então mostra para o povo. Ele falou: você fica aí escondido? Então vai, faz aí milagre, faz aí sinal, para que todos saibam que você realmente é quem diz que você é. Quando nós olhamos para esse texto, o versículo 11 vai dizer exatamente isso. O versículo 11 vai dizer: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então esqueça o filme que você já assistiu, de Jesus, novinho, gurizinho, ressuscitando passarinho. Aquilo lá não é mentira. Tá? De acordo com os textos bíblicos, o primeiro milagre que Jesus fez é este aqui. Então, se você olha um filme, Jesus fazendo milagre com 16 anos, 17 anos, que não seja esse aqui, esqueça. O primeiro milagre de Jesus registrado é esse aqui. O próprio João está dizendo, foi o primeiro milagre que Jesus fez. E olha o que diz, ele confirma aquilo que ele escreve no capítulo 20, versículo 31, que nós lemos aqui. Ele diz o seguinte: com isso ele manifestou sua glória, ou ele manifestou a sua divindade. Com isso ele mostrou quem ele realmente era, o Filho de Deus, como ele disse que era. E os seus discípulos creram nele. Agora é interessante que quando você olha para o livro de João, para o Evangelho de João, você não vê João relacionando
essas coisas que Jesus faz, que nós chamamos de milagre, você não vê João chamando de milagre, você vê João chamando de sinal. Tanto que ele vai dizer, esse sinal em Caná da Galileia. Então João, ele trata os milagres de Jesus como sinais. E o que isso quer dizer? Vamos tentar entender. O sinal, ele aponta para algo maior do que o próprio milagre. É isso que nós precisamos entender. Então, quando João escreve sobre os milagres de Jesus, ele está dizendo, ei, não é só o milagre, é o que o milagre representa, é o que está por trás do milagre. E o que está por trás do milagre? Revelar a glória de Deus, revelar a divindade de Jesus, revelar o seu poder, revelar a sua obra, revelar aquele que verdadeiramente é o único capaz e suficiente para realizar milagres. Milagres. Porque só pode fazer milagre quem opera no sobrenatural. E entenda uma coisa, só Jesus tem poder para realizar milagres. Por isso João aponta os milagres como sinais. Eles estão dizendo, ei, quando você lê um milagre, quando você vê um milagre, o milagre está falando de algo maior do que o próprio milagre. Então, quando nós olhamos para o texto, é exatamente isso. Eu quero trazer essa introdução para que a gente possa abrir o nosso coração e a nossa mente e ter essa compreensão. Mas olha só, voltando agora ao texto, quando nós olhamos para essa história, preste atenção, ficou representado aqui, e o texto está bem claro. Naquele tempo, dentro dessa cultura, os casamentos eram grandes celebrações. Grandes celebrações. E eles poderiam durar dias. Duravam, na verdade, dias. Não era aquela festa que a gente vai, o noivo marca às 7, a gente chega às 8 só para comer, e 8h30 já vai embora. Né? Não, a festa, o povo ficava, o negócio ficava, imagina, 7 dias de festa, uma semana de festa, uma semana inteira. Convidados vinham, iam, chegavam, iam embora, voltavam, era uma loucura. Imagina, eu quero que você pense nessas celebrações, a gente não tem essa noção, não dá para a gente, não tem como a gente, talvez, visualizar isso, né? Mas é isso que a gente precisa entender. Não era uma festa qualquer. Essas festas tinham por tradição durar muito tempo. Era uma semana de celebração coletiva. Sabe que dependendo do tamanho do povoado, todas as pessoas eram convidadas para a festa. E olha, não ir à festa, rejeitar o convite era um demérito total para os noivos. Era uma coisa inadmissível rejeitar um convite. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é interessante. Familiares, amigos, parentes próximos, distantes, parte da comunidade, dependendo a comunidade toda. Então, esse é o contexto. Nós não estamos olhando para uma festa que o noivo falou, não, presta atenção, uma semana inteira. Então, para uma semana inteira de festa, para uma festa desse tamanho, exigia muitas coisas. Exigia planejamento, exigia muito investimento, né? Muito investimento, que imagina, dar de beber para o povo, né? Dar de beber para o povo e comer para o povo durante uma semana, não era brincadeira não. Então, olha só, no meio dessa celebração, o texto é muito claro, a gente não tem a dimensão de qual dia, se a festa durava 7 dias, a gente não tem a dimensão de qual dia, e também não é tão interessante isso aqui. Mas no meio da celebração, daquela celebração, surge esse problema que nós conhecemos muito bem. O vinho acaba. Então preste atenção, aquilo que deveria ser um momento de alegria, estava prestes a se transformar numa vergonha pública. Porque se você olha para a cultura judaica, bíblica, você vai entender outra coisa. Hospitalidade era algo também que era muito apreciado. Se você olhar para o contexto bíblico judaico, você vai ver isso. Não, se você recebesse alguém na sua casa, você recebia aquela pessoa melhor do que o seu próprio familiar. Ele era bem tratado, ele tinha que ser bem, fazia parte dessa cultura. Então preste atenção, os noivos são os anfitriões da festa.
imagina só, nos trouxe aqui para nos deixar com fome? Por que nos convidou se não tinha condições de bancar a festa até o último dia? Imagina o buzuzu. Você já convidou alguém, já fez festa, convidou alguém, e depois você fez o que você podia de melhor. E mesmo assim o povo saiu falando? Você já foi em festa assim? Você já saiu falando? Não, né? Não, pastor, imagina. Eu não. Mas olha só, aqui a gente faz isso. Nossa, eu queria tanto comer um docinho. Aproveita hoje. Põe lá. Aproveita hoje. Que o nosso jejum essa semana é de doces e sobremesas. Justo no dia do aniversário da minha mulher. Amanhã nós vamos deixar o bolo até segunda-feira que vem na geladeira. Ela falou, já encomendei o bolo. Eu falei, vai ficar sem comer. Ela falou, mas aí quem vier aqui, eu falei, quem vier aqui está de jejum também. Tá assim não, lá em Cana. Não adianta vocês irem. Amanhã pode ir, melhor dizendo, né? Que não vai precisar comer bolo, pode ir. Então, nosso jejum essa semana é doces e sobremesas. O que são doces? Açúcar? Claro, não é porque você não pode adoçar o café, né? Não, é doce. Bombom, chocolate, sorvete, bolo de aniversário, cupcake, pudim. Tudo que engloba isso aí, tá, irmão? Picolé, geladinha, chup-chup, bala, pirulito que bate-bate. Tudo que tiver relacionado a isso, tá? Não é que não pode adoçar o café. Chiclete, bala, house, tudo aí, irmão, entra nesse negócio aí. Ai, pastor, mas eu não como sobremesa mesmo. Tira outra coisa. Mas você come doce. Não, pastor, eu não como doce. Então tira alguma coisa, irmão. Não dá problema para mim, por favor. Agora, se você pode tirar o doce e aparecer amanhã lá para comer bolo, eu vou correr você. Quando eu lembrei, eu falei, ai, amor, já foi. Agora é a prova da nossa fé. Mas hoje ela ganhou um bolinho, nós vamos lá para comer tudo hoje. Bolo de chocolate, amanhã nós vamos estar assim, ó. Misericórdia, Jesus, não. Agora pensa bem, irmãos, imagina só, o povo vai na festa, o povo foi convidado, o cara é o anfitrião, ele chama todo mundo. E o que acontece no meio da festa, no meio da celebração? A gente não sabe em qual momento, em qual período, o que acontece, o vinho acaba. O nome dele está pronto para ir para a lama. Talvez alguns pudessem dizer, isso é um presságio. Isso é um sinal de que a coisa não vai ser boa na tua vida. Imagina, na festa de casamento. Pensa comigo, festa é celebração, casamento é início. Casamento é início. Início de uma nova vida, início de uma nova fase, início de uma nova etapa, e você vai iniciar a tua festa, vai iniciar a tua vida de casado, tudo dando errado. Eu lembro quando nós casamos, nós casamos de manhã, eu acho, né, amor? Casamos de manhã no cartório, e nós mandamos arrumar as alianças, eu acho, alguma coisa desse tipo. E aí, vamos lá. Sei lá o que... Irmãos, deu meio-dia, passado meio-dia, eu lembrei das alianças que estavam na joalheria. Naquela época, meio-dia fechava comércio. Eu estou falando de 30 anos atrás. Vocês nem eram nascidos ainda. Naquela época, meio-dia, o pessoal do comércio já ficava assim, 11h59, já olhava para o gerente assim, vai fechar? Pode fechar? Meio-dia fechava tudo. Hoje não, cara, trabalha domingo, feriado. Dia de São João, tudo. E, meu Deus, eu voltando para casa, e eu falei, meu Deus, aliança, desesperado. Já começa o desespero por aí. Aí liga, encontra o dono da relojoaria, volta lá, consegue pegar as alianças. Irmãos, quem que foi? Quem que foi o Bernardo? Mas quem que foi? Claro, foi o Bernardo. Engasgou meu sobrinho pequeno, engasgou com uma moeda. 5h da tarde. Meu casamento era 7, uma moeda entalada. Todo mundo no maior desespero na casa. Fabiana, bem,
de boa. Ela falou, hoje ninguém me tira a paz. Aqui, ó, deitada, só recebendo massagem. E o meu cunhado pegou o meu sobrinho pelas pernas. Cabeça para baixo, a moeda. Irmão, tinha tudo para dar errado no nosso casamento. Tudo para dar errado. Eu, como sempre, atrasado para chegar na igreja. Não, cheguei primeiro, mas atrasado. Entro numa rua, quase bato num carro. Irmãos, não é fácil não, está 25 anos quase casado. Paguei um preço. Por isso que eu não largo. Olha só, alguns poderiam dizer para esses noivos, olha, é melhor vocês pensarem bem, hein? Porque imagina, está começando mal. Acabou o vinho. Aliás, olha que coisa interessante, os noivos nem estavam sabendo que tinha acabado o vinho. Mas olha que interessante isso aqui, irmãos. Talvez as pessoas... Gente, é inacreditável o que a gente lê nesse texto. E a gente sabe muito bem que a história chega aonde chega. O vinho, a água transformada em vinho, e tudo isso parte de um princípio. O milagre, o sinal, a transformação parte de um princípio. Jesus estava lá. Não, eu vou dizer de novo, Jesus estava lá. Jesus era um dos convidados. Não é coisa linda isso da gente ver? Sabe que assim, ó, quando você olha para o texto, Jesus não recebeu um chamado de última hora. Sabe, não ligaram para Jesus, mandaram um WhatsApp para ele e falaram, corre aqui que acabou o vinho. Não ligaram para ele no momento de desespero. Os noivos não disseram, a coisa está ruim aqui em casa, chama Jesus para vir aqui orar. Olha, acabou o vinho, liga para Jesus para ele vir aqui para ver se dá para ele fazer alguma coisa. Não. Jesus não recebeu um convite, um chamado de última hora para resolver um problema, ele já era o convidado. Ele já era o convidado. Esse é o ponto principal dessa mensagem. Esse é o ponto principal. Tudo que você ler gira em torno disso. Jesus era o convidado da festa. Jesus era o convidado daquela família. Sabe, eu não preciso nem fazer uma aplicação dessa parte do texto para dizer que muitas das vezes nós lembramos de Jesus só quando a coisa está ruim. Nós não o convidamos para fazer parte da nossa vida. Ou melhor, geralmente nós o convidamos para fazer parte da coisa ruim da nossa vida. É como se Jesus estivesse ali só para resolver problema. Parece que na hora do bem bom, a gente deixa Jesus de lado. As pessoas vêm para a igreja desempregadas e dizem, Senhor, se eu me ajudar a arrumar um emprego, pode contar comigo. E aí Deus abençoa, e sim, eu acredito nisso. Deus abre porta de emprego, Deus vai direcionando, Deus vai colocando e recolocando pessoas. E sabe o que elas fazem? Esquecem de Deus. Elas esquecem de manter Jesus como convidado da sua vida, na sua casa. Elas esquecem de manter Jesus bem vivo, real e presente. Imagina você convidar alguém para ir na sua casa para te visitar. Imagina isso. Aí ele entra, você senta com ele senta lá na sala com você, você começa a conversar, daqui uns minutos você levanta, vai para a cozinha, vai fazer os afazeres da casa, passa o tempo, passam horas, e daqui a pouco você volta lá na cozinha, lá na sala, nem lembrava que você estava aqui. E às vezes é assim que nós agimos com Jesus. Nós o convidamos, nós chegamos na igreja e vem Jesus, vem Jesus. A gente chama Jesus, a gente chama a presença de Jesus no louvor, na oração, na adoração. Mas volta para a nossa vida do dia a dia, volta para o nosso cotidiano, volta para os nossos afazeres e deixa Jesus sentado na sala. E a gente vai viver a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que ser. Nós vamos viver do jeito que achamos que devemos viver. E Jesus está lá sentado na sala, porque a coisa está indo bem para nós, porque a coisa está funcionando, a doença não chegou, o desemprego não chegou, o problema não chegou, está tudo certo. Você anda sorrindo na rua, dizendo, está tudo bem, graças a Deus. Mas Jesus não está presente, mas não está lembrado. Tudo nesse texto gira em torno dessa situação, dessa condição. Jesus estava lá. Então eu quero, primeiro de tudo, eu quero te dizer algo.
Não espere a crise chegar para buscar a Deus. Não espere a crise chegar para convidar Jesus para fazer parte da tua vida. Pelo contrário, cultive sempre a presença dEle. E como você pode cultivar a presença de Deus? Tendo consciência de que Ele está com você em todo o tempo. Tendo a consciência de que Deus, você não encontra Ele na igreja. De que você não tem um encontro marcado com Ele domingo, na célula, no culto, seja lá onde for ou quando for. Não, você não tem um encontro marcado com Jesus em um lugar, em um ambiente. Quando você cultiva essa ideia, essa consciência da presença de Deus ser constante na tua vida, é aí que você está cultivando a presença dEle. Você cultiva a presença dEle com a consciência de quem Ele é, com a consciência de que Ele está. Você cultiva a presença dEle quando você dá tempo para Ele. Quando você dá tempo para Ele. Quando você medita na palavra de Deus, quando você ora, quando você dá tempo a Ele. Além desse tempo que nós precisamos reservar de intimidade com Ele, além da consciência da presença dEle, esse tempo que nós temos que reservar diariamente, para termos esse encontro com Ele, esse encontro no coletivo, mas esse encontro também no pessoal, esse encontro também lá no nosso quarto secreto, no nosso lugar secreto. Então, preste atenção, a parte mais essencial desse texto, eu sei, nós olhamos para o milagre da água sendo transformada, mas a maior notícia de todo esse milagre é que Jesus estava lá. Jesus havia sido convidado para uma celebração. Jesus havia sido convidado para uma festa, não para um momento difícil. Sabe, nós como filhos de Deus e como cristãos, discípulos de Jesus, nós nem deveríamos recorrer a Jesus no momento das dificuldades. Nem deveríamos recorrer a Jesus no momento das dores, das lutas, dos problemas. Porque você só recorre a alguém quando esse alguém está longe. Você só recorre a alguém quando esse alguém está longe. Então, quando nós recorremos a Deus, por causa de um problema, de uma situação, de uma dificuldade que estamos enfrentando, nós estamos dizendo para Deus, estamos longe, estamos distante. Entenda uma coisa, isso aqui é interessante, nós precisamos entender isso. Quando você mantém a consciência de que Ele está presente, você consegue entender o que o salmista disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Cadê o amém? Ele não diz, Senhor, quando eu chegar no vale da sombra da morte, me tira. Quando eu passar pela dificuldade, me livra. Quando eu passar pelo problema, me arranca de lá. Senhor, quando eu tiver dor de cabeça, tira minha dor de cabeça. Senhor, quando... Não, ele diz, ainda que, sempre que eu tiver que passar, Ele está dizendo, eu vou passar, eu passarei, na certeza de que tu estás comigo. Sabe, é só quem tem intimidade com Deus, é só quem tem consciência, quem carrega a consciência da presença de Deus. Às vezes nós nos desesperamos, Senhor, eu estou desesperado, olha o que está acontecendo comigo. É como se a gente tivesse dizendo para Jesus, o Senhor saiu fora e me deixou nessa roubada. E não. Ele está passando conosco. Ele está passando conosco. E é essa consciência que nós precisamos ter. É essa consciência que acalma o nosso coração. É essa consciência que acalma o nosso coração. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou deprimido, eu estou doente, eu estou passando por isso, mas sei que não estou passando por isso sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Entenda isso. Esse é o cerne dessa mensagem. É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Milagres não acontecem sem a presença dEle. Milagres não acontecem, sinais não acontecem. Quando nós olhamos os milagres como sinais, nós precisamos entender que se existe alguém que tem interesse no milagre, esse alguém é Jesus. Desde que
o nome dele seja glorificado. Desde que a glória seja dada a ele. Desde que o nome dele seja exaltado. Mas vamos lá. Entendemos que Jesus está presente? Entendemos que isso é essencial? É o começo do milagre? Jesus transformou água em vinho? Sim ou não? Mas não foi só isso. Jesus transformou crise em milagre. Jesus transformou crise em milagre. Mais uma vez eu vou te lembrar, não era só um pequeno detalhe. A falta do vinho não era só um pequeno detalhe. Significava constrangimento, significava vergonha. Se aquilo saísse daquele ambiente, se chegasse nos ouvidos das pessoas, meu irmão do céu. Diz que só existe fofoqueiro porque existe quem gosta da fofoca. Sim ou não? Se ninguém gostasse de fofoca, o fofoqueiro morreria com as suas fofocas. Agora imagina, cara. Vem cá, deixa eu te falar um negócio, cara. Conta aí. Mas só para você, hein? Eu ia contar uma piadinha aqui, mas não vou porque está gravando. Olha só, presta atenção. Agora imagina só sair dali. Imagina se isso chega, essa história chega, o acontecido chega no ouvido dos convidados, de todo mundo. Acabou o vinho. Imagina a sociedade. Imagina os convidados, imagina a população, imagina aquele vilarejo. O que deveria ser lembrado como um momento de alegria, poderia se tornar uma marca negativa no início da vida conjugal. Eu não sei se vocês viram, uns anos atrás aí, de muitas histórias que a gente ouve, mas uns anos atrás, eu não lembro quantos anos atrás aí, numa festa de casamento aqui no Brasil, numa festa de casamento, o noivo, acho que depois que eles estavam celebrando e dançando e tudo, ele colocou a taça no bolso da calça. Não sei se vocês viram isso. E alguma coisa aconteceu e ele caiu. Aquela taça quebrou e cortou a artéria. O cara morreu na festa do seu casamento. Imagina só, gente. Imagina para esses noivos. Imagina a vergonha, a humilhação. Sabe, todos nós entendemos que o vinho acaba em algum momento da nossa vida. E o vinho podem ser os recursos, o vinho podem ser as forças, as soluções humanas. Sabe que a grande solução desse texto, já falamos que é Jesus estar presente. Porque quando Jesus está presente, você pode levar até Ele os teus problemas. Foi o que Maria fez. Maria chega para Jesus e diz, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. E ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sabe, Jesus não está sendo desrespeitoso, ele está dizendo, mulher, você precisa entender que vai chegar um momento que você não pode mais me olhar como filhinho da mamãe. Você tem que me olhar como Salvador do mundo. Como Messias, aquele que veio com um propósito, com uma obra. E ele disse, então não é minha hora de manifestar as obras de Deus ao mundo. Então, quando Jesus está presente, você pode levar a Ele todas as tuas faltas de vinho. Você pode chegar para Ele e dizer, Senhor, acabou o vinho. Você pode dizer para Ele, acabou o recurso. Senhor, acabou a paciência. Não, isso aí... Quem que vai orar isso? Imagina. Senhor, acabou minha paciência. Ninguém. Alguém já fez essa oração? Aí, tá vendo? Todo mundo é crente aqui. Senhor, acabou a alegria. Senhor, acabou minha paz. Senhor, acabou algo em mim. E na vida de muitos é a própria falta, a vontade de viver. Na vida de muitos acabou a vontade de viver. Ele diz, se eu pudesse dar um fim em tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que esteja faltando, não importa o que esteja faltando na tua vida. Hoje eu quero te desafiar a convidar Jesus a entrar na tua vida, entrar na tua casa, fazer parte da tua história, mas também te convidar a contar para Ele. Sabe, irmão, nós precisamos nos desfazer dessa nossa
religiosidade, dizer meritíssimo, exaltíssimo, exaltacíssimo Senhor. Senhor, tu sabes. E nós precisamos colocar a nossa cara no pó. E como uma criança, como um bebê, como uma criança, abrir o nosso coração diante de Deus e contar a Ele tudo. Contar a Ele todas as nossas crises. Sabe o que para nós parece um problema, para Deus pode ser um cenário de milagre. Eu quero que você veja a tua situação como um palco, um cenário para o milagre de Deus acontecer na tua vida, na tua casa. Jesus não só transformou crise em alegria, Ele transformou o comum em extraordinário. Preste atenção, isso aqui é interessante. Ele pega água, manda colocar nas talhas, só para você ter uma ideia. As talhas, elas eram usadas para lavar mãos e pés. Dá para pensar que os caras tomaram o melhor vinho do lugar onde o povo botava o chulezão? Dá para pensar nisso, gente? Tem algo mais comum e extraordinário. Entenda, as talhas não eram para ser colocadas vinho. As talhas eram para ser colocadas exatamente águas para purificação. Era o ritual de purificação. Sim, as pessoas lavavam suas mãos e seus pés. Para o vinho existia o odre, existiam outros jarros para serem colocados o vinho. Mas Jesus escolhe exatamente aquelas talhas de água. Pode parecer muito estranho isso, não. O Diego aqui na representação dele, ele disse, mas não era água, não é vinho que está faltando? Por que nós vamos colocar água? Porque Jesus transforma o comum em extraordinário. Quantos pães e peixes nós temos aí? 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar todo mundo. Ele falou, traz que dá. Você olha e diz, ai, Deus, não dá. Jesus está dizendo, você acredita? Você consegue crer que na minha mão vai dar? Aí, domingo passado eu falei, gente, nós vamos fazer jejum de café. O povo se escabelou tudo aqui. Aí todo mundo penteadinho hoje, ó, cabelo. Todo mundo penteadinho. Todo mundo passou pela prova dando glória a Deus. Não é não? Deu para aguentar. Eu falei, gente, na primeira semana era sem pão. Você toma café sem pão. Segunda semana tira o pão. Pão sem café. Eu falei, meu Deus, não estava dando casamento esse negócio? Presta atenção, fica tranquilo, flamenguista. Deve ser você sair o campeão. Fica tranquilo. Não preocupa não. O Inter não foi, né? Com certeza não foi. Então, baixa a bola aí, pensa em Jesus aqui comigo. Olha aqui, irmão. Mesmo assim, os servos obedeceram. Mesmo assim, aqueles caras, eles não questionaram, eles não discutiram, não argumentaram, não tentaram entender primeiro. Eles simplesmente fizeram o que Jesus mandou. E é exatamente nesse momento que o extraordinário acontece. É interessante, muito bem. A representação foi muito boa. Porque olha aqui, irmãos, o vinho não foi transformado lá dentro. O cara sai com a água. O que você diria? O que você diria enquanto você está caminhando com água? Você vai chegar no mestre de cerimônia e vai dizer, mandaram trazer isso aqui para você. Água? Quando chega na mão do mestre de cerimônia, já não é mais água. O milagre acontece muitas das vezes no caminho. Se você não se mover, você não vai viver o seu milagre. Ai, Deus, mas eu quero um sinal. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele está te mandando obedecer. Ele está te mandando isso. Põe água nas talhas. Os caras vão lá e põem água, porque talvez na cabeça deles, vai lavar as mãos, vai fazer o processo de purificação. Aí Jesus está agora, pega o jarro, tira essa água e leva para o mestre de cerimônia.
E os caras vão e fazem. Deixa eu te dizer, a obediência abre espaço para o agir de Deus. Você já ouviu, você vai ver que em todos os momentos da história, a obediência está relacionada. Nós falamos semana passada. Aqueles homens obedeceram e voltaram para o meio do lago e pescaram aquela quantidade de peixes. Então não adianta, nós podemos correr para todos os lados. A obediência vai sempre correr atrás de nós. Eu quero te dizer que Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele pega o comum e transforma. Talvez o milagre financeiro que você está precisando está exatamente aí aonde você está. Talvez você fique dizendo, quando você está na Mega Sena, quando você está não sei aonde, quando eu vou não sei o quê, quando eu acertar no macaco, no cachorro, eu vou lá jogar 10 no avestruz invertido. Quem ri sabe que eu estou falando tudo errado, né? Quem ri sabe. Espero que eu esteja falando tudo errado. Será? Irmãos, olha só. E às vezes o milagre está exatamente aí. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas. Ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor. Ei, acalma o teu coração. Talvez vai ser nessa circunstância mesmo, nessa situação mesmo. Sem você ter nenhuma percepção de mudança, de algo que possa acontecer, de uma transformação que Deus vai fazer. Então, primeiro, Jesus transforma a crise em milagre, Jesus transforma o comum em extraordinário, Jesus transforma a vergonha em honra. Jesus transforma a vergonha em honra. Olha só, depois que o milagre acontece, o mestre Sala, o mestre de cerimônia, ele experimenta aquele vinho, ele olha para o noivo e diz, calma aí, cara. Todo mundo faz o seguinte, primeiro serve o melhor, depois que o povo está encharcado, que eles nem sabem mais o que eles estão colocando na boca, porque eles já não conseguem raciocinar mais, serve o pior vinho. Ele falou, você está fazendo o contrário, você serviu primeiro o pior, e agora você está servindo o melhor. Ele diz, você inverteu a ordem, o melhor está guardado para agora. Imagina só, irmão, todo mundo, o que estava prestes para virar uma vergonha, e o que estava prestes para virar uma humilhação, se tornou admiração. Porque imagina só, a cidade toda falando, rapaz, fui numa festa, olha aqui, ó, até o 5º dia eu estava bom. Até o 6º dia eu estava bom, mas no 7º, rapaz, chegou um vinho no 7º dia, que tá louco. Imagina os noivos passando na rua, e o povo dizendo, ei, quando é que tem outra festa dessa? Festa boa, todo mundo quer ir de novo, sim ou não? Ei, quando é que tem outra festa dessa? O que era, imagina se Jesus não está presente, Natália. O povo, os noivos, você e o Gustavo iam passar a maior vergonha na rua. As pessoas iam passar, deixou faltar vinho, né? Nos convidou para passar fome, né? Mas não, porque Jesus estava presente. Quando o Gustavo e a Natália passavam pela rua, o povo falava, ei, quando é que tem outra festa dessa? Ó, parabéns, hein? Baita festa, hein? E aquele vinho, hein? Que baita vinho aquele. Imagina só, o que era para ser uma vergonha, se tornou uma admiração. Onde havia possibilidade de humilhação, surge honra. Onde havia escassez, surge abundância. Onde havia preocupação, surge alegria renovada. Deixa eu te dizer, Deus não apenas restaura situações, Ele frequentemente transforma cenários. Hoje nós podemos chamar de Jesus o Cristo que transforma. Hebreus 13:8 diz que Jesus, o Cristo,
que transforma é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre não foi apenas uma demonstração do poder. Ele revelou quem Jesus é. Jesus é aquele que transforma. Tinha uma canção antiga que a gente cantava na igreja, dançava e pulava e dizia: tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria, porque esse é o Cristo que nós servimos. E eu quero te desafiar hoje a olhar para a tua situação, mas não com olhos perturbadores, apavorantes e apavorados. Eu quero que você olhe para a tua situação na perspectiva de que Jesus é capaz de transformar. Jesus é capaz de mudar tudo isso. Essa verdade continua sendo relevante. O mesmo Cristo que esteve naquele casamento está aqui hoje. O mesmo Cristo que esteve naquele casamento está aqui hoje, agindo na minha e na tua vida. Não olhe para isso, para esse texto, como uma história, como um episódio antigo. Veja nesse texto o retrato do coração de Deus. Sabe por que ele transforma, Martinha? Porque ele se preocupa. Porque ele ama. Porque ele nos tem como seus irmãos mais novos. Sabe aquele irmão mais velho que tem responsabilidade sobre o mais novo? A mãe sai e diz: cuida dos teus irmãos, hein? Se eu chegar aqui. O filho mais velho tem todo o cuidado, toda a responsabilidade. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. E como irmão mais velho, ele cuida de nós. Ele se preocupa conosco. E ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Onde Jesus é convidado, a transformação se torna possível. A transformação se torna possível. Convidar Jesus é lembrar da presença dele. É honrar a presença dele. Não tem como você ser um bom anfitrião, convidar alguém e simplesmente deixá-lo à mercê. Eu quero que você fique de pé.